4 princípios para administrar uma igreja de maneira eficiente. Imagina comigo, sua igreja está crescendo, mais pessoas chegando, ministérios surgindo, mas por trás de tudo isso, a administração está uma bagunça. Decisões são tomadas em cima da hora, não existe um controle financeiro, os líderes se sentem perdidos e, no fim, quem carrega todo esse peso são sempre os pastores. Se isso soa familiar para você, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar 4 princípios práticos de administração para você começar a aplicar na sua igreja ainda essa semana. Então já deixa o seu like aqui para o YouTube entender que esse vídeo é bom e para indicar ele para outros pastores. Planejamento. Vamos começar pela base, que é o planejamento. E a intenção desse vídeo é falar apenas sobre questões administrativas e não espirituais, pois nós vamos partir do princípio de que toda igreja já pratica as disciplinas espirituais. Muita igreja não cresce de forma saudável por um motivo muito simples: não tem um plano. Tudo é decidido em cima do que acontece naquele momento. Apareceu um problema? Decide na correria. Surgiu uma oportunidade? Decide também sem analisar. E aí o que acontece? A igreja vive reagindo ao invés de construir um caminho pautado em planejamento. E quando você tem um planejamento bem definido, várias coisas mudam. O pastor e a liderança sabem exatamente o que precisa ser feito, cada ministério tem uma direção clara, espiritual, financeira e ministerial, fica muito mais fácil cobrar os resultados porque existe algo combinado antes. Segundo, você precisa enxergar as finanças com clareza. Agora vamos falar de um ponto delicado, mas fundamental, que são as finanças da igreja. Muita decisão errada é tomada simplesmente porque ninguém tem uma visão clara dos números. Quando você tem uma visão clara e detalhada das finanças da igreja, primeiro, você decide com base em números e em fatos e não por impulso. Segundo, você consegue planejar a longo prazo e não só para o mês vigente. Terceiro, você evita entrar em projetos que a igreja não tem condições de sustentar. Por isso é muito importante ter um relatório simples, saber o que entra e o que sai e quais são os compromissos fixos e o que pode ser investido. Pois quando o pastor enxerga os números, ele ganha segurança para tomar as decisões. Terceiro, decisões importantes não devem ser tomadas sozinho. Outro erro muito comum: o pastor decide tudo sozinho e só comunica depois. Isso sobrecarrega o pastor e faz com que muitas vezes os membros não abracem a visão pastoral, fazendo com que o líder se torne ainda mais sobrecarregado. Por isso, as decisões importantes precisam ser tratadas em conjunto. Quando você traz a liderança da igreja para participar de decisões, algumas coisas acontecem. As pessoas se sentem parte do ministério, a responsabilidade é compartilhada, as pessoas se tornam mais compreensivas em casos de erro na decisão tomada. Quarto, o planejamento deve ser feito de maneira recorrente. O planejamento deve ser um processo dinâmico que deve ser feito periodicamente. Pois não adianta fazer o planejamento hoje, colocar tudo no papel e guardar isso na gaveta. Planejamento bom é aquele que é revisto e ajustado regularmente com base em novas circunstâncias e novas oportunidades. E por quê? Porque a realidade muda, a igreja cresce, novas oportunidades aparecem e desafios diferentes surgem a todo momento. E deixa eu te falar um exemplo muito comum. Digamos que 6 meses atrás, vocês decidiram em uma reunião que iam expandir o templo aí da sua igreja. E naquela época parecia uma boa ideia, porque o espaço já estava começando a encher, mas ainda dava para usar por um pouco tempo. Passam-se alguns meses e de repente a igreja cresce mais do que o esperado. E agora o templo atual não comporta mais a quantidade de pessoas estimada lá no início. E aí quais são as opções? Criar mais horários de culto? Mudar para um templo maior? Ou tentar comprar um imóvel ao lado para expandir? Percebe que 2 dessas opções envolvem muito tempo e dinheiro? Se você não revisa o seu planejamento com frequência, você só percebe essas coisas quando a situação já está no limite. Agora, se a liderança senta a cada, por exemplo, 3 meses para rever o que já foi feito, o que mudou na realidade da igreja e quais as novas oportunidades surgiram, fica muito mais fácil ajustar o planejamento e tomar novas decisões com base em novos fatos. Então não basta planejar, é preciso revisar o plano e adaptar de acordo com as novas realidades. Então, recapitulando de forma bem prática, planeje tudo. Sem planejamento, você vive apagando incêndio. Tenha clareza financeira.
Decida tudo com base em números e não em achismos. Decida em conjunto com a liderança, pois isso gera unidade e responsabilidade compartilhada. E revise o planejamento com frequência, pois o plano precisa acompanhar a realidade da igreja. E se você começar aplicando só esses 4 pontos, com calma, um de cada vez, você já vai ver uma enorme diferença na forma como a sua igreja é administrada. E se esse conteúdo te ajudou, eu queria pedir a você para deixar o seu like e compartilhar ele com seus amigos pastores, para que possamos alcançar e regularizar um número ainda maior de igrejas em todo o Brasil. Muito obrigado.